Muito boa noite, irmãos. É um prazer imenso estar com os irmãos aqui pela segunda vez. Nós somos de Curitiba, eu sou Clésio Silva Amorim, essa moça aqui em Minha Lopes de Almeida, Amorim. Estamos juntamente com Gils e Letícia Cardoso, irmãos que se reúnem também conosco lá em Vila Camargo, em Curitiba. Estamos hospedados na casa do irmão Trinque e da irmã Linéia e tem sido um tempo primoroso para nós. Comunhão com os irmãos, esse tempo que passamos desfrutando da presença dos irmãos, é um tempo precioso para nós, um tempo de crescimento, um tempo de aprendizado e um tempo de alegria também poder encontrar os irmãos. E certamente alegria também poder encontrar os irmãos aqui na igreja. Eu sei que aqui estão reunidos de vários locais e outros também que estão visitando. Então recebam o nosso abraço carinhoso e fraterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim que os irmãos de Curitiba se sentem. Nós estamos aqui representando a SEAM, nós temos um trabalho em Curitiba já há algum tempo de reuniões para missões, orar por missões, e dentro deste plano constam alguns itens como visita aos irmãos missionários, porque a gente fala muito a respeito do irmão missionário, da irmã missionária, da família missionária, mas a gente ora e fala deles e vê os boletins e ouve algumas notícias, mas o contato direto é muito importante. Então, foi muito bem aceita a ideia de que precisamos visitar os nossos irmãos missionários também. Não somente receber a visita dos nossos irmãos, quando estão nos edificando com a palavra do Senhor, mas também poder partilhar um pouco da vida deles, saber como é a vida do missionário de fato. Porque uma coisa é a gente pensar na missão, em missões e sermos missionários, que nós somos, mas aqueles de tempo integral, como é a vida deles? Temos visto na palavra de Deus, dos irmãos e irmãs que pregam a palavra de Deus, como se desgastam nessa missão e como têm sido abençoados, como recebem bênçãos, como recebem provações também. Mas como é a vida do irmão que está lá no campo? Como é a vida daquele guerreiro que está no front, está recebendo o primeiro combate? Então nós queremos participar um pouco disso, aprender com os irmãos, por que não, não é? Então nós estamos muito felizes em estar aqui hoje, nós estamos participando desse programa e nesse ano nós ficamos então encarregados de visitar os nossos irmãos aqui em Teodoro, o que tem sido muito gratificante para todos nós. Eu gostaria de compartilhar nesta noite com os irmãos uma porção da palavra de Deus, mas antes devo fazer um esclarecimento. Eu gostaria de meditar um pouquinho a respeito de Moisés, mas é um estudo naturalmente da palavra de Deus, mas está baseado também num livro chamado Moisés, de Charles Swindoll, que produzia aquele Heróis da Fé. Então, se os irmãos já leram, vão identificar bastante desse texto daquele livro. De início, eu gostaria de lêssemos Isaías 41, 10. Livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Depois também Salmos 30, verso 5. Especialmente a segunda parte, Salmos, capítulo 30, verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. São textos bastante conhecidos, mas nós gostaríamos de meditarmos a respeito desse texto e da relação das nossas vidas com a palavra do Senhor e até mesmo daquilo que nós fazemos com as nossas vidas. A sua vida está difícil? Parece que nada está dando certo?
Você trabalhou muito, lutou muito, e mesmo assim os problemas se acumulam, parece que não tem fim. É um contratempo atrás do outro. Talvez você esteja pensando ou até se perguntando: por que comigo, Senhor? Eu não mereço isso? Comigo não, Senhor. Por que comigo? Podia acontecer com meu vizinho, ali da outra rua, não sei o que, mas comigo, Senhor, comigo não. Eu me preparei tanto, eu estudei, eu fui nas melhores escolas, eu tive os melhores professores, eu me preparei com todas as questões possíveis, eu fiz estágios, eu me preparei para a vida, e isso acontece comigo? Senhor, todo mundo está se dando bem nessa vida, e eu estou aqui. Por que comigo, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Porque tantas desventuras podem acontecer conosco. E às vezes nós blasfemamos e dizemos: onde está o Senhor que não está vendo isso? Por que o Senhor não está vendo isso? Por que o Senhor permite determinadas circunstâncias nas nossas vidas? A mesma coisa é possível que Moisés tenha pensado durante uma certa parte da vida dele. Porque nós conhecemos a história de Moisés, que começa lá em Êxodo capítulo 2 e passa pelos livros de Levíticos, Números, Deuteronômio, e por toda a Bíblia nós encontramos referências a Moisés. Lembramos que o menino Moisés nasceu num mundo diferente do nosso, e o seu nascimento inaugurou uma nova época, uma nova era, podemos dizer assim. São tantos eventos que se mudaram a partir daí, e ele mudou então o destino de milhões de pessoas. O mundo jamais voltou a ser o mesmo depois de Moisés. Sabemos também que a palavra êxodo significa sair e ir embora, e então nós fazemos a conexão com o livro de Êxodo e Gênesis, né? Um é complemento do outro. E o principal personagem de Gênesis é José, lá nos capítulos finais, né? José é um personagem também bastante conhecido, um adolescente ingênuo, odiado, maltratado pelos seus irmãos, invejosos, foi vendido para o Egito como escravo. E aí nós sabemos o restante de que se passou com José lá no Egito. Mas Deus honrou grandemente esse jovem. E ele foi tirado com a escravidão para ser o número 2 no Egito, né? A segunda pessoa abaixo de Faraó. Nós vemos então Deus trabalhando na vida desse jovem. Devido àquela fome naquela região que aconteceu naquela época, conforme José também tinha predito, ele convidou toda a sua família para ir ao Egito por causa da comida. E lá se foram mais ou menos 70 almas para o Egito. Nós devemos lembrar também que o Egito não era o lugar do povo de Deus. O lugar deles era Canaã, mas eles estavam no Egito. E em Êxodo 2 e 23 nós lemos que os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Quando as coisas ficam complicadas, é fácil concluir que Deus esqueceu das suas promessas. Não é? Pode acontecer que nós venhamos a nos esquecer, que uma nação inteira possa esquecer. E, aliás, a nossa nação tem como tradição uma memória curta. Nós lembramos pouco do nosso passado. Mas Deus não. Deus jamais esquece. Deus jamais promete alguma coisa que não vai cumprir. Deus nunca, jamais vai esquecer daquilo que Ele prometeu. Deus ouviu o clamor do seu povo. Ele não estava dormindo. Ele lembrava-se da promessa que tinha feito há muitos séculos a Jacó e a Abraão. Será que o povo tinha esquecido das profecias? Em Gênesis capítulo 15, nós vemos as profecias, a aliança, né, na verdade. Versos 13 e 14. Né? Na verdade, poderíamos ler do 12 ao 21, mas vamos ficar nesses dois aqui, 13 e 14. Então lhe foi dito, o Senhor falando a Abraão: sabe com certeza que a tua prosperidade, a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Essa era a promessa, essa também era a sentença, que aquele povo ficaria escravo. Mas também vemos a promessa de que um dia viria um libertador para aquele povo. Nesses mesmos dias,
né, que nós vivemos hoje também, na nossa nação, de decadência moral, não pense que Deus tirou férias e que Ele não sabe do que está acontecendo e que Ele não está no controle das coisas que estão acontecendo. Nós olhamos especialmente para o nosso país, nos últimos dias a gente tem visto muito a respeito disso, e muito se fala a respeito disso. E não é só falar, as ações estão aí, mas Deus é soberano. Deus está no controle de tudo isso. Deus permite algumas coisas sim, como que estão aí. Não são a vontade dele, certamente, mas a gente pode ver que quando é da nossa teimosia, do nosso querer fazer aquilo que nós sabemos que não é da vontade de Deus, algumas vezes ele permite isso. Mas Deus é o comandante supremo de todas as coisas. Nada, absolutamente nada que acontece nesse mundo está longe do controle de Deus. Deus está a todo momento no controle de tudo. E naquele momento adequado, naquela hora determinada antes da criação do mundo, o Senhor nosso Deus enviará a este mundo novamente o seu Filho. O poderoso Rei voltará para livrar o seu povo comprado com seu sangue. Que dia glorioso será esse, quando o Senhor voltar para reinar aqui nessa terra com os seus